Queridos irmãos, queridas irmãs, então, ensaio teórico sobre as aparições das manifestações visuais, né? Capítulo 6º, Livro dos Médiuns. Agora nós vamos para a questão de número 109. O vídeo é 396. Mas primeiro, eu queria assim deixar registrado, né? E hoje, 11 de abril, é data de desencarne de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então, ele desencarnou a 11 de abril de 1900. Olha só, para você ver. 11 de abril do ano de 1900. Então, praticamente, vai para 122 anos que ele deixou o corpo físico. E desde então encontra-se na pátria espiritual, né? Nos assistindo, nos auxiliando, né? O espírito, nós não temos palavra, né? O emissário de nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa Mãe Maria Santíssima. Quantos seres beneficiados no corpo físico foram e depois de desencarnado também por ele foi. Ele trabalhou muitos anos, desde o ano de 1901 até 1918, até no momento do desencarne do professor Eurípides Barçanufo na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Então ele, na parte espiritual, auxiliava o professor Eurípides Barçanufo no corpo físico, através de sua mediunidade. Receitava remédios, realizava cirurgias através do professor Eurípides. Então conta-se uma historinha, né? Lógico que é um prazer a gente dar uma paradinha de um minutinho para poder falar do professor Eurípides e também de Dr. Bezerra de Menezes, né? O aniversariante de hoje, né? Tem uma historinha que conta-se da seguinte forma. Assim que o Dr. Bezerra de Menezes desencarnou, então ele foi levado para um departamento na parte espiritual e lá ele estava repousando, né? Porque tinha acabado de desencarnar, acho que um dia, 2 dias depois, não sei. Totalmente lúcido, consciente de tudo, já tinha recobrado todos os teus sentidos. Então, e ali estava ao lado dele Celina. Celina é um espírito de uma envergadura muito elevada, usando-se aquele termo assim, secretária de Mãe Maria Santíssima, usando esse termo. Mas tem outros termos aí que eu não tenho permissão para falar. Então, Celina ali estava, né, junto com ele no apartamento. Ali ele estava repousando, né, descansando um pouquinho. E de repente ele começa a ouvir assim, muitas pessoas gritando o seu nome, né, ovacionando ele. E ele ouvindo tudo aquilo, as pessoas gritando, seja bem-vindo, médico dos pobres e tal, e tal.
Celina, mas o que significa isso, minha filha? O que significa? Venha, me acompanhe para o senhor ver. E ela deu o braço a ele e o levou até a janela daquele apartamento que na história lá contada está uma altura de uns 2 andares. A hora que ele chega assim à janela, ele vê assim uma multidão enorme que os teus olhos não conseguem, né, enumerar o número de pessoas ali presentes, todas batendo palma, cantando. Ele ficou muito emocionado, ele começou a chorar. Aí perguntou a Celina, mas Celina, quem são essas pessoas? Essas pessoas foram aquelas que um dia na Terra você as auxiliou direta e indiretamente. Direta e indiretamente. Sabe o que significa isso, direto e indiretamente? Eu chego e te peço uma ajuda. Você me ajuda. Só que você tem que entender, com todo respeito que se tem, eu tenho essa mania feia de falar essas coisas, você tem que entender que você não só me ajudou, como você ajudou todos os meus filhos a sobreviver. Você entendeu? Olha só. Então ali estavam todas aquelas pessoas que ele havia auxiliado aqui no plano Terra, direta e indiretamente. Estavam todos lá, dando as boas-vindas a Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes é um espírito de uma envergadura enorme, tanto ele quanto o professor Eurípides Barçanufo. Basta dizer que Dr. Bezerra de Menezes e também o professor Eurípides Barçanufo, eles foram os fundadores dos essênios. Eles foram os fundadores dos essênios. Só que a gente não pode dizer muita coisa. Então, lá nos essênios, o professor era Marcos, né? O primeiro mártir do cristianismo a dar a vida pelo Cristo foi Marcos, o professor Eurípides, o primeiro. Depois dele veio milhares, professor Eurípides. E também, na época lá, acho que é Lisandro, é tanto nome, gente, se eu errar vocês me perdoam, mas também o Dr. Bezerra de Menezes estava lá na condição de Lisandro, né, na época do Cristo. Então esses seres são seres de outras dimensões, são seres que acompanham Jesus. Nós não temos assim números para dizer desde quando eles acompanham o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que fique nosso agradecimento a Deus, a Jesus, né? E o nosso muito obrigado, né, Dr. Bezerra de Menezes, pelo senhor existir. Como eu digo sempre também, muito obrigado ao professor Eurípides por ele existir. Eu fico pensando o que seria de mim sem o professor Eurípides. Acho que eu já teria até, vou nem dizer. Então, na questão
de número 109, Kardec diz assim, ó. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Nós já tratamos desse item da seguinte forma. O perispírito não é o princípio de todas as manifestações. Que isso, Luiz? Você vai entrar em contradição com Kardec? Não! Calma lá, gente. Kardec sempre está certo. O que eu quero dizer é que o perispírito é detentor de todos os elementos condizentes a todas as manifestações, a todos os fenômenos espíritas. Você entendeu? Só olha só para você ver. Ser o princípio é uma coisa. Agora, detentor de todos os elementos é outra coisa. Você sabe por quê? Porque nem sempre todos aqueles que são princípio são detentores de todos os elementos por não ter angariado aqueles atributos. Então, ele é o detentor, ele é o princípio, mas é um princípio assim, com poucos atributos. Agora, usando a forma como estamos usando aqui, de acordo com a forma como nós estamos usando, significa que o perispírito, ele detém nele todos os elementos responsáveis por todos os fenômenos espíritas, por todas as manifestações. Uma vez que nós temos que entender que esses elementos, por que nós estamos dizendo isso? Não é entrando em contradição, Kardec, não, é tentando mostrar esse outro ângulo. Porque todos esses elementos, a manifestação, ela ocorre de uma forma ou de outra, visível ou invisível, perceptível ou imperceptível, de acordo com a evolução do espírito. Então, se o espírito é evoluído, mais evoluído, do 5 ao 10, como nós colocamos aqui na escala, se o espírito é evoluído, mais evoluído um pouquinho, é natural que tudo que o espírito angaria como atributos se aloja no perispírito, que é o modelador da forma. Nós temos que entender que o perispírito, no bom sentido assim, ele é como se fosse um cofre. Ele é como se fosse um cofre. Que tudo que nós amealhamos, nós vamos colocando lá dentro daquele cofre. É um arquivo. Nós vamos colocando lá. Então, veja bem, se você é uma pessoa assim, vamos por esse lado material. Se você é uma pessoa muito rica financeiramente, você vai abarrotar teu cofre até na tampa, né?
Agora, se você é uma pessoa pobre financeiramente, você observa que eu estou levando esse assunto para o lado material, lado físico, só para as pessoas compreenderem um pouquinho. Você entende que se a pessoa ela é pobre financeiramente, ela não tem quase nada no cofre dela, coitadinha. Não é? Ela não tem quase nada. Coisinha pouca. Você pediu umas moedinhas, ela vai procurar no fundinho do cofre, ele quer achar. Mas todo mundo propenso a angariar, através dos esforços, através da evolução, através do tempo, da paciência, da resignação, da aceitação, da humildade, né? Então é mais ou menos assim. Aqueles espíritos mais evoluídos, o cofre deles está praticamente abarrotado de atributos, de virtudes, de qualidades. Aqueles espíritos mais inferior, o cofre deles estão vazio, tadinhos, mas todos propensos à conquista, né? Agora, essa conquista existe através do mérito, do esforço próprio de cada um, da batalha, né? Da luta, como a inteligência, como a cultura, como a moral. Nós temos que entender, né? Que a cultura, o intelecto, a moral, isso tudo é atributo. É atributo que o espírito conquista. Porque vamos usar aquele termo para não alarmar muito. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Nós não tínhamos, vamos pensar por esse lado, para não complicar, porque senão entra em contradição algumas coisas que dissemos no livro dos Espíritos. Mas vamos tratar só dessa forma, só para ficar simples. Não vamos tocar no livro dos Espíritos, não, porque senão ele vai complicar. Porque se for possível eu entro, mas eu não quero entrar nesse assunto agora. Então, quando nós fomos criados, nós não tínhamos nada. Nós não éramos nem inteligentes e também nós não éramos, como eu aqui, burro. Pensa numa coisa neutra. Éramos neutros, simples e ignorantes das leis do Criador. Nós não sabíamos o que era certo, nós não sabíamos o que era errado, entendeu? Nós não tínhamos inteligência, nós não tínhamos cultura, nós não tínhamos moral, nós não tínhamos nada. Mas, de repente, propensos à conquista. De repente, esse esforço, fomos esforçando. Esforço daqui, esforço dali. Estagiamos no mineral, estagiou, né? O princípio estagiou no mineral, o princípio estagiou no vegetal, o princípio estagiou no animal e o princípio deixou para trás esse estágio no reino animal, né? E perna para quem tem na humanização, né? Na humanidade, no ser humano. Aí foi onde esse princípio, lá nos hominídeos, lá nos primatas, lá naqueles hominídeozinhos lá. Aí um percurso muito longo, né? Os Neandertal, e por aí em diante foi. O Homo erectus, isso milhões de anos, e mais milhões de anos, mais milhões de anos, cada ser desse aqui na Terra. Aí, né, os seres das cavernas, aqueles
seres todos, milhões e milhões de anos. Aí daí a pouquinho o Homo sapiens. O Homo sapiens do princípio. O primeiro Homo sapiens era um ignorante total, porque ele estava vindo, assim, ele se encontrava bem próximo ali aos Neandertal, aqueles seres todos ali. Então o Homo sapiens naquele momento ele é muito primitivo. Depois o Homo sapiens medieval, médio, né? E depois nós. Mas durante esse percurso desses estágios em todos esses reinos, o princípio ele foi adquirindo no estágio, ele adquiriu a visão, no outro estágio ele adquiriu a audição, o olfato, o tato, o paladar. Num estágio ele adquiriu o desejo da procriação, né, que é o desejo sexual, ele desenvolveu o sexo, né, o orgulho, o egoísmo. Tudo veio desses reinos. De forma que, como diz um amigo meu, com muita propriedade, todos nós, né, o Homo sapiens, encontra-se muito mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. Sabe por que a humanidade... Está fugindo do assunto, Luiz? Não. É para você ver que assunto gostoso é esse do perispírito. Quando nós podemos tratar de milhões de coisas vinculadas a ele, que mesmo assim ainda não damos conta. Sabe por que a humanidade ainda é assim, muito primitiva, né? Gosta muito da porta larga, né? É muito orgulhosa, egoísta, gosta de muito, assim, esses desejos, essas fantasias todas, sabe por quê? Porque nós ainda nos encontramos, a humanidade, todos nós ainda nos encontramos muito próximo ao ponto de partida do que do ponto de chegada. O que é esse ponto de partida? Gente, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar da seguinte forma. Só pensando, né? Não tem a linha de largada assim na maratona? Tem a linha de largada. Só que antes da linha de largada da maratona, tem meio metro para trás, que é ali de cimento. Aquele período de cimento ali é o período do mineral, do vegetal, do animal. E o princípio inteligente passou por todo esse processo ali naquele pedacinho ali. Então, sabe, essa faixa. Então, todos os ali, naquela maratona, colocou o pé para fora daquela faixa. Em vez de ficar todo mundo com o pé na faixa, colocamos o pé para fora da faixa. Então, é o mesmo que numa maratona de 100 quilômetros, nós colocamos só os pés para fora daquela faixa. Para trás, tudo é primitivo. Por isso que o primitivismo, ele impera no nosso eu. Porque está muito recente. Faz pouco tempo, gente, que nós deixamos esses reinos todos. Agora, esse pouco tempo, você compreende mais ou menos assim, ó. Vamos pensar assim, a Terra, ela tem 5 bilhões de anos.
Então, é lógico que a Terra surgiu depois do Sol e depois de quase todos os outros planetas que existem no nosso sistema solar, né? Então, vamos pensar que o nosso sistema solar tenha 50 bilhões de anos. O nosso sistema solar. Vamos pensar por aí. Só que o nosso sistema solar, ele ainda está no berço. O nosso sistema solar está no berço. Ele ainda vai durar, vamos pensar assim, mais uns 300 bilhões de anos para depois ser extinto. Tum. Agora, se eu disser para você que o princípio inteligente já passou por 6, 7, 8 sistemas solar que já foram extintos, nasceram, viveram e foram extintos. E nós ainda estamos nessa ignorância toda aqui. Não dá para acreditar, né? Vamos para o próximo vídeo.